Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. 2 da tarde, 2h05 em ponto, a gente já vai começar nosso webinar. A gente só estava aguardando um pouquinho para que mais participantes entrassem e o maior número de pessoas participasse aqui com a gente. Vamos lá, então. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Microservice. A menos de um ano para o início das sanções da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, muitas empresas ainda se sentem perdidas em relação às implicações da lei e por onde começar a se adequar. E colecionam algumas dúvidas, como quem deve integrar o comitê para a LGPD, quem são os agentes de tratamento, qual o perfil ideal do encarregado de dados, o que é RIPD e muitas outras dúvidas. Por isso, preparamos esse webinar com o tema LGPD, como adequar a sua empresa. Ele vai até 15 horas em ponto, e enquanto ele acontece, você pode fazer suas perguntas pela seção de perguntas e respostas aqui na direita, e elas vão ser respondidas ao final desse evento. Fique à vontade, então, para fazer quantas perguntas você quiser. E para apresentar o tema, nós reunimos os melhores especialistas em tecnologia e direito digital. São eles o Demian dos Santos, que é Tech Lead de Segurança na Microservice e certificado em Privacy and Data Protection Foundation e Data Protection Officer. O Leonardo Ribeiro, que é advogado e sócio do Grupo Ribeiro Lourenço Advogados, especialista em Direito Digital com enfoque na Lei Geral de Proteção de Dados. E a Patrícia Turcati, auxiliar jurídica e especialista em Lei Geral de Proteção de Dados pelo Grupo Ribeiro Lourenço Advogados. Bem-vindos, pessoal. Muito obrigada por participarem aqui conosco. E agora o webinar é com vocês. Lenda, boa tarde. Boa tarde a todos que estão ouvindo o nosso webinar nessa tarde de terça-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Leonardo, como a Glenda falou anteriormente, sou sócio aqui do Grupo Ribeiro Lourenço. Sou especialista nessa área de Lei Geral de Proteção de Dados e ao meu lado tem a nossa também especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, Patrícia Lopes Turcati. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Patrícia, como já fui apresentada. Em nome do escritório, gostaria de desejar boas-vindas e agradecer a todos que se inscreveram nesta tarde, nesse intervalo da tarde, para estarmos acompanhando, para tratarmos sobre o tema LGPD. Então, eu já vou iniciar com um apanhado histórico. Vai ser breve, até porque não é um assunto também muito atrativo, mas ele é muito importante porque as pessoas precisam saber o porquê que essa lei veio para o Brasil e quais os benefícios que ela vai trazer para os negócios comerciais. Então, a LGPD ela tem como base a GDPR, que é a General Data Protection Regulation, que é a legislação que norteia o tratamento de dados na Europa. Então, nós podemos até usar um termo de cópia. A LGPD é realmente uma cópia da GDPR. Então, onde se viu então, a necessidade de aperfeiçoar a legislação brasileira, porque as negociações comerciais internacionais, elas estavam sendo muito prejudicadas por conta de que a Europa e algumas regiões do mundo, elas estão muito empenhadas em tratar os dados de forma ágil e de forma segura e eficaz. Então, a GDPR ela está em pleno funcionamento da Europa, tem trazido bons resultados e, diante disso, então, surgiu a LGPD, ela foi promulgada em agosto de 2018, até então pelo presidente Temer, e teve uma vacatio legis, ou melhor, um intervalo, um espaço de 2 anos. Para quê? Para que as empresas pudessem se adequar e aí sim começariam a valer as sanções, a fiscalização. Então, a LGPD ela vem para alterar o Marco Civil da Internet. Em tese, a lei entraria em vigor em agosto desse ano. Contudo, nós todos fomos surpreendidos pela situação de pandemia, pelo novo coronavírus, e surgiu então, foi necessário editar uma nova medida provisória para que houvesse um novo intervalo, considerando que as empresas neste momento seriam as mais prejudicadas se as sanções começassem a valer a partir do mês 8 de 2020. Então, diante da instabilidade jurídica que nós estávamos vivendo, se a lei ia ou não entrar em vigor, se a NPD ia ou não ser criada, se as sanções iam valer, o atual governo
decidiu, então, editar uma medida provisória, que é a 959, que tratava sobre o auxílio emergencial e também a data de vigência da lei. Desculpa. Então, foi decidido, então, que nessa medida provisória as sanções só começarão a ser aplicadas em agosto de 2021, contudo, a lei entrou em vigor, já está, né, em vigor desde setembro deste ano. Passando um pouco essa parte histórica, né, essa introdução, eu vou entrar de fato. O que é a LGPD? O que é essa lei? Para que ela serve? O que ela tem dentro das suas entrelinhas? Então, a LGPD, a quem ela se aplica? Ela se aplica a todas as pessoas físicas, jurídicas, órgãos públicos que coletam e tratam os dados pessoais. E a LGPD, ela é baseada em direitos fundamentais de liberdade, privacidade e no livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, o que já está previsto no artigo 1º da Lei 13.709 de 2018, a LGPD. Então, nós acreditamos, e diante de vários estudos também, a gente entende que é preciso tratar a Lei Geral de Proteção de Dados não somente como uma legislação, mas é preciso tratar uma questão cultural dentro do nosso país, dentro do nosso estado, município e até dentro da nossa empresa. As pessoas hoje tratam dados de todas as formas, é ilimitado a coleta e o tratamento de dados. Todas as pessoas têm a facilidade de ter acesso aos dados uns dos outros. Então, é preciso tratar essa questão cultural dentro da empresa, porque nós acreditamos que se conseguirmos incutir essa cultura de privacidade, de proteção de dados e aplicação correta da legislação, nós teremos grandes benefícios, principalmente no desenvolvimento econômico, tecnológico dentro da nossa empresa, do nosso município, até do nosso país. E como eu já havia citado, é preciso tratar de forma mais responsável e é preciso trazer essa legislação à tona, porque as negociações comerciais, elas não podem ser tão prejudicadas, porque elas são muito importantes para a economia, para o giro da economia, né? Então, tratando de LGPD, é imprescindível a gente falar sobre tratamento de dados. O que é o tratamento de dados? Quais dados que são coletados dentro de uma empresa? Quem tem acesso a esses dados? Qual é a política de retenção? Qual é a política de descarte? Então, vale ressaltar que quando a gente fala de tratamento de dados, a gente não pode se restringir, né, Leonardo, somente aos dados digitais, que isso é algo que também está girando muito na internet, nos noticiários, mas ele também vale para os dados pessoais físicos. Então, existem diversos segmentos que trabalham ainda com dados físicos, com pastas, então eles também serão abarcados por essa nova legislação. E é importante também, né, Patrícia, só te complementando, claro, a gente listar para quem trata dado, para que a pessoa realmente entenda o que é esse tratamento de dado que a Lei Geral de Proteção de Dados fala. O tratamento do dado é qualquer modificação, qualquer inclusão, qualquer solicitação, qualquer coisa, em geral, que você faça com o dado de uma pessoa física. Ou seja, se você está colhendo o nome, o CPF, o RG, a data de nascimento, qualquer dado que identifique uma pessoa, esse dado ele já é um dado pessoal. E dentro do dado pessoal também tem outros dados que a Patrícia vai falar logo em seguida, que é o dado sensível, né? Sim. Dados anônimos, dados anonimizados. Mas, em forma geral, o que é o dado? Né? O dado é qualquer dado que ligue a uma pessoa. Então, o seu nome é um dado pessoal. Se você entregar esse teu dado pessoal para uma empresa, essa empresa precisa estar preparada
para tratar esse dado da forma correta. E se ela não tratar o dado da forma correta, aí sim vai incidir em possíveis sanções, que a Patrícia mencionou anteriormente, que eu também vou falar posteriormente, tá? Mas agora é importante que a gente saiba o que é o dado pessoal, quais são essas subdivisões que existem dentro do dado pessoal, não é mesmo? Isso. É muito importante que todos nós, né, saibamos o que é de fato dado pessoal, o porquê que a gente coleta esses dados, qual é a necessidade, né? Como o Leonardo falou, o meu nome é Patrícia Turcati e o meu endereço é Rua das Couves. Na Rua das Couves não existe nenhuma outra Patrícia Turcati. Então, é possível me identificar. E se isso eu permitir somente para uma empresa e outras demais empresas têm acesso a esse dado, é um tratamento completamente errado dos meus dados. E isso, com certeza, pode gerar sanções. Mas, além desses dados, é preciso também chamar atenção para os dados pessoais sensíveis. Esses são os dados que podem gerar atos lesivos ao indivíduo, atos discriminatórios. Então, é preciso ter muito mais atenção. Quais são esses dados? A lei traz um rol taxativo de quais são esses dados, que são raça, etnia, convicção religiosa, opinião política, dados referentes à saúde, opção sexual, biometria, entre outros dados que a própria legislação elenca. Aí nós temos também o dado anonimizado. O que é o dado anonimizado? Ele é relativo a qualquer cidadão, pode ser eu, pode ser você, mas que em cima dos nossos dados são aplicadas algumas técnicas para embaralhar as configurações. É uma encriptação de dados ou qualquer outra técnica que faça perder essa associação direta com o indivíduo. Então, por favor. É até importante mencionar ali na parte tanto do dado anonimizado como do dado sensível, né? Essa questão que você falou do rol taxativo. Às vezes a gente utiliza alguns termos técnicos. O rol taxativo é aquele rol que não permite exemplos de fora da lei. Então, se você pegar exatamente o artigo que cita o que é um dado sensível da legislação, que lá tem um artigo específico falando todos os dados que são sensíveis. Todos aqueles dados, a pessoa que trata aquele dado tem que ter um cuidado redobrado com o tratamento. Será que realmente você precisa daquele dado? Se precisa, por que você precisa daquele dado? É para uma finalidade específica? Né? Você está fazendo o tratamento correto? Você está cuidando com a segurança daquele dado? Então, é importante ter uma categoria um pouco mais elevada em questão de segurança para esse tipo de dado, né? Que é o dado com rol taxativo. Isso mesmo. A gente acaba trazendo alguns termos por tratar sempre, né, do termo jurídico, mas é muito importante esclarecer. Então, por fim, né, falando de dados pessoais, quando a lei fala em titular dos dados, então o titular é eu, é você, é o Leonardo, todas as pessoas que possuem esses dados que são os objetos de tratamento dos quais a gente estava falando até agora. A lei também traz um outro rol taxativo que não permite, né, exemplos fora da legislação de hipóteses em que é possível tratar o dado. Um deles é o consentimento. Não é o mais importante, mas ele é o mais comum, porque o consentimento é uma manifestação livre, informada, em que você vamos permitir que os nossos dados sejam coletados para determinada empresa, para determinado procedimento. Então, essa é uma das hipóteses. Podemos trazer aqui uma obrigação legal ou regulatória. A gente pode trazer aqui um exemplo, por exemplo, segmento da contabilidade. Eles precisam coletar uma diversidade de dados, sensíveis, inclusive, mas eles têm uma obrigação legal, por exemplo, para fazer o preenchimento da plataforma. Agora me fugiu. Que é voltada lá com físico, a parte de contratação das pessoas, né? Isso, exatamente. Então, eles precisam de todos esses dados, mas eles têm autorização para tratar esses dados justamente para preencher esse formulário que eles precisam. Isso, outro exemplo também bem prático
e que as pessoas podem se perguntar é, por exemplo, a autoridade policial, certo? A autoridade policial, ela precisa pedir autorização para investigar uma pessoa? Não teria lógica, né? Digamos que eu, Leonardo, pratiquei um crime. Fui lá, pratiquei um crime e agora a delegacia ela não pode mais ter meus dados porque eu não permiti. Não, ela pode. A lei cita no rol taxativo, nas hipóteses em que é possível tratar o dado, que a autoridade policial tem competência para fazer isso. Tem competência para poder tratar o meu dado sem a minha autorização. Então, não é porque agora nenhuma empresa mais pode tratar o dado sem o consentimento da pessoa. Não, não é bem assim. Digamos que você está contratando uma pessoa na sua empresa, né? Você está contratando alguém para o seu setor lá do RH. A partir do momento que você faz essa contratação, obrigatoriamente, dentre outros dados que você vai coletar, você precisa do nome dela, você precisa do CPF dela, você precisa de vários dados dessa pessoa para cadastrar ela, certo? Para elencar lá no Ministério do Trabalho, para mandar para a contabilidade, precisa compartilhar esse dado. Você precisa do consentimento da pessoa para isso? Eu acredito que não. Realmente você não precisa do consentimento da pessoa para tratar esse dado. Você está tratando este dado por uma obrigação legal regulatória que é listada nesse rol taxativo, que é exposto nesta Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é importante que a empresa tenha noção exatamente do porquê que o dado é coletado, como ele é coletado. Agora, um exemplo clássico de eventual irregularidade no tratamento de dado seria você colher um dado não necessário para o tratamento do qual ele é, para qual é a finalidade dele. Então, digamos que você não precise colher o RG para contratar uma pessoa. Por que você está colhendo RG, então? Você precisa colher aquele dado? Então, você precisa passar um pente fino, entre aspas, na sua empresa e verificar se realmente todos os setores dela estão listando apenas os dados necessários para a finalidade pela qual foi colhido aquele dado. Né? Muito importante fazer todo esse repasse. Com certeza. E isso entra dentro de um dos princípios que norteiam a legislação, que é o princípio da finalidade, que a lei também traz, que é o porquê, para que estão sendo coletados os dados. Se você está coletando dados excessivos, você precisa realmente fazer esse pente fino e deletar esses dados, porque se você já coletou de 30 pessoas, você não precisa deles, você tem, por obrigação, fazer a deleção desses dados. Um outro princípio também que a gente pode trazer e que vai garantir mais segurança para o titular dos dados é o princípio da transparência, onde todas as pessoas que tratam dados, todas as empresas, elas precisam ser transparentes com os seus clientes. Então, eles precisam dar o acesso ao titular sobre o tratamento dos seus dados. Por onde que ele está entrando, aonde que ele é armazenado, se há uma transferência internacional, né, que isso também acontece muito e muitas empresas não se atentam, né, que é o armazenamento em nuvem, que a gente pode tratar um pouco mais à frente. E também a gente pode trazer aqui o princípio da necessidade. Um princípio vai se encaixando no outro, ele vai complementando o outro. Então, a necessidade é para quê, né? O porquê que você precisa coletar 5 dados se você só usa 3. Então, entre outros princípios também que a lei traz, mas esses 3 são os principais que vão trazer muito mais segurança para o titular dos dados. E nós precisamos pensar também nos benefícios, claro, né, desses princípios. Por exemplo, eu vou listar um benefício da transparência, da finalidade da transparência. Querendo ou não, é um diferencial para a empresa se você lista para o seu cliente como que o dado dele é tratado. Quando a gente fala assim, olha, eu tenho os meus dados dentro da plataforma, vou citar um exemplo que todos devem ter, Facebook. Todos os meus dados estão dentro do Facebook. Legal, eu sei como é que os meus dados são tratados por aquela empresa? Eu não sei. Mas se eu não soubesse como os dados são tratados, como é que eu faço para solicitar a deleção de um dado, a modificação, o compartilhamento, a exclusão daquele dado? Não seria muito mais bacana? Não ficaria uma relação comercial mais transparente com o teu cliente? Não melhora a relação comercial? Tem o seu nível isso. É um diferencial numa hora de venda, numa hora de realmente mostrar para o mercado que você está preparado para aquela legislação, que você está pronto, está adequado e que vai lidar com o dado do cliente com respeito. Você vai ter uma transparência, você vai ter uma segurança, porque querendo ou não, nessa parte da transparência, você precisa listar ao usuário, ao titular do dado,
qual é a segurança envolvida naquele processamento de dados, naquele tratamento de dados. Isso, querendo ou não, melhora a relação comercial. Com certeza, com certeza. É imprescindível ter essa relação de transparência, a empresa com o cliente. Eu já vou passar para um outro tópico, mas a gente quer frisar aqui que é muita informação, e conforme a gente vai entrando no assunto, é um assunto com bastante detalhes, ele é rico em detalhes, parece ser complexo, mas a gente pode garantir, né, Leonardo, que na prática ele é um tema muito mais simples, que é um tema que vai encaixar, esses detalhes vão se encaixando e desenrola de forma fluida. Isso mesmo, né? Isso mesmo. E aí vem o questionamento, né? Patrícia, eu tenho uma empresa e quero adequar a LGPD. Já ouvi você e o Leonardo aí falando várias coisas, mas eu não sei por onde começar. A gente vai te ajudar, eu vou te passar um passo a passo simples e aí a gente vai aprofundando nos temas mais importantes. Então, em primeiro lugar, o que é preciso fazer dentro da sua empresa? É preciso e necessário a criação de um comitê. O que é esse comitê? É um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho, os interessados dentro do projeto, né, os líderes, os stakeholders, que a gente costuma falar, então, delimitar as suas funções e as suas ações dentro do projeto da adequação da LGPD. Logo após essa criação, é preciso definir o encarregado. O que é o encarregado? O encarregado, ele é uma pessoa fundamental dentro do processo de adequação da LGPD. Ele pode ser uma pessoa indicada pelo CEO, pelo corpo diretivo da empresa, e ele é um canal de comunicação entre o titular dos dados e a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, ele é um líder que ele precisa ter um conhecimento um pouco mais profundo a respeito de privacidade, de proteção de dados, até para ele poder ele entender como funciona e saber agir diante de um possível incidente de vazamento de dados. A gente aí já acompanha, né, nos noticiários que o vazamento de dados ele vem trazendo grandes problemas para pequenas, médias e grandes empresas. Então, um encarregado ele precisa estar preparado, porque a partir do momento que vazar o dado de algum titular, ele já tem que tomar uma atitude rápida e correta. E com isso ele acompanha também com o encarregado, acompanha também os agentes de tratamento, né? Que é o operador e o controlador, que são pessoas que também indicarão a pessoa mais correta para ser o encarregado, que é aquela pessoa que realmente realiza, né, essa comunicação do titular com a NPD, todos os requisitos, até focando no princípio que a gente falou anteriormente da questão da transparência, né, ele é uma central de comunicação, um dos pontos, né, do titular do dado com a Agência Nacional de Proteção de Dados, com os agentes de tratamento que eu vou falar agora. Os agentes de tratamento são o controlador e o operador. O controlador é aquela pessoa que dita como que o dado deve ser tratado dentro da empresa, que até vem nessa parte da questão da criação do comitê. Querendo ou não, vai ter que ter uma pessoa ali dentro que vai listar para todos os operadores, que são pessoas que operam dados, como que o dado deve ser tratado, né? Como que o dado entra, como que o dado trata, como que o dado é deletado ou qual processo que vai ser feito com ele, se ele é compartilhado ou não. E a gente entra nesse segundo tópico, né? Que é a questão do mapeamento de dados. Isso. O mapeamento de dados, o que ele é, né? É uma fotografia, é um panorama para a gente entender em que situação a empresa se encontra. Aonde, né, é realizado o estudo do ciclo de vida de dados, por onde ele entra, onde ele é armazenado, quem está tratando, se ele é deletado, se não. Aí a gente consegue entender melhor a situação. Ele é um procedimento que é um pouco mais demorado, ele requer mais esforço, porque ele é muito rico em detalhes, e isso permite também que a gente identifique os gaps que ocorrem dentro da empresa, né? A falha na segurança também. E falando em falha da segurança,
é preciso adotar algumas medidas de segurança das empresas, aquelas que não possuem, né? Por exemplo, um bom antivírus, uma encriptação de dados, um firewall. É uma prevenção, e a prevenção é algo que a gente vem trazendo, batendo na tecla de que é uma das ferramentas mais importantes para prevenir possíveis litígios. Isso mesmo. Essa questão do mapeamento de dados, trazendo para um lado prático da empresa. Vamos pegar um exemplo da empresa X. Empresa X. A empresa X tem 5 setores dentro dela. O setor de compras, setor de vendas, setor de RH. Vamos listar 3 setores, para a gente ficar um pouco mais prático, tá? Nesses 3 setores. Como é que funcionaria a questão do mapeamento de dados? Vamos lá para o setor de compras. É preciso, neste primeiro ponto, que foi listado, que é a questão da criação do comitê, ser listado um stakeholder do projeto, que é nada mais, nada menos do que um líder do projeto na área de atuação. Ou seja, vamos ter que ter um líder do projeto dentro do setor de compras, de vendas ou de RH. Este líder, ele vai ter que ter contato com um profissional que conheça processos, que conheça a área jurídica, a parte jurídica da lei, que conheça a parte tecnológica da lei, até para cuidar com essa parte, né, que a Patrícia mencionou, a questão de antivírus, firewall, portas, essa questão de segurança dos dados, encriptação dos dados, que consiga mapear os dados da forma correta. O que é um mapeamento do dado olhando pelo lado prático? Você vai pegar onde que entram os dados. Vamos pegar um exemplo. Chegou um cliente na minha empresa e ele me passou os dados dele, nome, RG e CPF. Legal. Por que você colheu esses dados? Você tem uma finalidade para isso, né? Você colheu aqueles dados para, por exemplo, fazer uma venda para ele. Legal. Quando você colheu esses dados, você especificou para ele quais seriam as finalidades para o tratamento dele? Você expôs para ele a sua política de privacidade de dados, expondo como ele pode fazer as modificações, os requerimentos, exclusões ou até solicitar o compartilhamento dele? Você informou para ele se você vai guardar os dados dele numa nuvem que fica fora do Brasil? Muitas empresas têm, querendo ou não, pacotes de nuvem onde eles guardam, né? Guardam todos os dados. E essas nuvens, é difícil elas ficarem localizadas no Brasil. A maioria delas ficam ou lá no Canadá, ou fica na Europa, elas ficam fora do Brasil. E aí, um dos pontos importantes, indo um pouco mais além, um dos pontos importantes é verificar se o país com que você está compartilhando o dado também tem uma lei geral de proteção de dados. Não precisa ter específico a LGPD, porque a LGPD é do Brasil, assim como a GDPR é da Europa, mas ela precisa ter uma lei que norteie todos os princípios que lidam a LGPD. Precisa ter uma lei que expõe como que o tratamento do dado deve ser feito, que deve seguir um tratamento correto, com as finalidades específicas da lei, que a empresa não pode simplesmente pegar um dado e fazer o que ela quiser com aquele dado, que é o que ocorria antes dessa lei geral de proteção de dados. Tu entregava um dado para uma empresa, tu não sabia se aquele dado seria compartilhado, se aquele dado seria guardado. Isso é o que acontece em várias empresas. Quando você compartilha um dado para uma empresa, muitas vezes ela pode compartilhar esse dado com um terceiro, e você não sabe. Então é isso que a gente precisa fazer nesse mapeamento. Por mais que a empresa não esteja adequada hoje, a gente precisa ver qual é o real cenário dela, como que ela está hoje, como que a empresa X está hoje frente à LGPD. Será que ela compartilha dados com pessoas não autorizadas? Será que ela trata dado desnecessário, colhe dado que não é necessário para o tratamento ou finalidade que ela pediu? Todos esses pontos eles são listados nesta parte do mapeamento de dados. Que aí a gente monitora o ambiente. E aí sim a gente passa para um próximo ponto, que é o relatório de impacto de proteção de dados pessoais, que é o RIPD, certo, pessoal? O RIPD, ele é, como eu falei, um relatório de impacto de dados pessoais, e ele lista todos os dados que têm possíveis riscos a serem tratados de uma forma um pouquinho mais específica dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Querendo ou não, o RIPD ele é um documento fundamental para demonstrar os dados pessoais que são coletados, tratados, usados ou compartilhados, todas essas partes do tratamento do dado, e quais medidas são adotadas para mitigar
eventuais riscos que possam afetar, aí sim a gente volta para aquela parte um pouco mais chata, que é a questão de princípios, afetar as liberdades civis e direitos fundamentais dos titulares dos dados. Esse relatório de impacto da proteção de dados pessoais, o RIPD, é conhecido lá na Europa como de PIA, e aqui é mencionado como RIPD, assim como na Europa, vocês já devem ter ouvido, existe também o GPO, aqui no Brasil é conhecido como encarregado. São figuras semelhantes, mas com nomes diferentes, certo? Esse RIPD, esse relatório de impacto da proteção de dados pessoais, ele é especificado na lei, ele fala que todas as empresas precisam ter esse relatório, que é produzido a partir, inicialmente, de um mapeamento de dados, mas na lei ele não especifica como que exatamente deve ser feito este relatório, né? Qual que é a metodologia que você precisa utilizar, mas nós listamos aqui alguns exemplos que vão ajudar vocês na produção deste documento. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer para identificar, para realizar a parte do RIPD, é a identificação da necessidade do tratamento daquele dado. Segundo ponto, você precisa descrever o fluxo de informações, que também envolve a questão do mapeamento de dados. Você precisa também descrever a natureza, o escopo, o contexto e os propósitos do processamento daquele dado. Tudo isso envolve junto na parte de mapeamento de dados. Por isso que é uma das partes mais importantes, mais morosas, né? Quarto ponto, você precisa identificar os riscos para os direitos e liberdade dos titulares do dado. Então, todos os riscos que envolvem aquele tratamento de dados, se existirem, precisam ser listados nesse RIPD. Quinto ponto, precisa identificar soluções para reduzir ou eliminar esses riscos. Então, por mais que você tenha riscos hoje, a LGPD fala, tu tem risco? Legal. Você precisa colocar esse risco no teu RIPD. Se você não citar nesse RIPD, você já está em desconformidade com a lei. Se você lista lá dentro, você precisa descrever, então, soluções que você vai fazer futuramente para reduzir ou eliminar esses riscos. E, ao final, questão de assinatura dos relatórios e integração da solução do projeto para voltar para a parte desse assessment que nós chamamos de como que você faz a adequação da sua empresa, né? O RIPD, ele está lá no artigo 5º da legislação, e eu vou falar para vocês, é um artigo pequenininho, eu vou ler para vocês aqui o que fala este artigo, tá? É o artigo 5º, inciso 17º, e ele fala: o relatório de impacto à proteção de dados pessoais é uma documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais, ou seja, aquilo lá que a gente está falando, que falamos até agora, é uma descrição de todos os processos que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos, né? E lá abaixo da lei, lá na metade da lei, no artigo 38, ele fala que a autoridade nacional ela poderá determinar ao controlador, que é aquela figura que nós falamos anteriormente, que é uma das figuras do agente de tratamento, que elabora um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive dos dados sensíveis, que a Patrícia falou anteriormente, referente às suas operações de tratamento de dados, nos termos de regulamento, observados segredos comerciais e segredos industriais. Pessoal, com base nisso, a gente pode até se perguntar, voltando um pouco da questão da Lei Geral de Proteção de Dados, voltando para a parte de introdução, como que vai se dar essa fiscalização, quem vai fazer essa fiscalização e quais são as sanções administrativas que uma empresa pode incorrer no caso de não se adequar à lei, né? Então, num ponto bem resumido, bem objetivo, a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, é a agência que vai fiscalizar e regular essa lei, a Lei Geral, a Lei 13.709 de 2018. A ANPD, ela vai ter autonomia para fiscalizar toda e qualquer empresa. Aí a gente se pergunta, tá, mas vai ser criada uma ANPD para o Brasil? Sim, por enquanto, apenas uma ANPD para o Brasil inteiro. Tá, mas a ANPD ela vai ter condição de fiscalizar um país do tamanho do Brasil? Eu te respondo, não, ela não vai conseguir fiscalizar. Tanto que a maioria das fiscalizações serão feitas por representação, por petição escrita, dos titulares dos dados. Ou seja, se existe uma pessoa que deu um dado para você, e aí ela fez uma solicitação que a Lei Geral de Proteção de Dados permite a ela, como por exemplo,
eu quero que meu dado seja excluído da sua empresa, e você não realizar aquela exclusão e não mostrar de forma transparente, que é o que lida os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, você vai estar incorrendo numa sanção administrativa. E aí sim, a ANPD, ela vai fiscalizar, vai analisar se realmente a sua empresa não agiu com as conformidades à legislação, se você realmente agiu em desconforme com o tratamento do dado, e vai te penalizar. E quais são as penalizações para você não, por essas questões de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, primeiro seria uma advertência simples, no qual a ANPD entregaria para você e falaria: olha, empresa X, você não está em conformidade com a lei, por favor, se adeque. Isso seria uma questão de advertência. Porém, a ANPD, ela não precisa seguir o rol que fala a questão da sanção. Ela pode já, de primeira sanção administrativa, te aplicar uma multa. E qual que é o valor da multa? O valor da multa já está discriminado. É 2% em cima do teu faturamento do último ano. Isso é uma sanção administrativa por infração. Pensa se você tiver várias infrações. É 2% de multa em cima de cada infração. Com base nisso, a gente segue para um último tópico, para um dos últimos tópicos, que é a parte da criação do plano de ação para situações de emergência. Isso. Né? É importante, só voltando ali à questão do RIPD, né, que ele é um documento obrigatório, né? Ele é um documento obrigatório. Pode ser que a ANPD passe 5 anos sem fiscalizar a sua empresa e não solicitar o relatório, mas a partir do momento, né, no mês 8 do próximo ano, ele deu 2 dias da vigência da lei, e a ANPD vai bater na tua porta e vai dizer: cadê o RIPD? E se você não tiver, realmente ele vai surtir em sanções, né? Então, por último, né, criar um plano de ação para situações de emergência, que nada mais é do que você ter uma política de retenção, de deleção de dados, né, para que você tenha essa segurança tanto para si quanto para o seu cliente. Ter isso ao modo público é deixar o seu cliente tranquilo. Não, se vier a acontecer, porque hoje a gente aí está vivenciando, né, o STJ foi alvo de um ataque hacker, então que tem um sistema realmente, né, muito seguro, a gente está à mercê desses ataques e realmente podem acontecer. Então a gente precisa deixar claro para os nossos clientes quais são as medidas de segurança que nós ou a sua empresa vai tomar diante de um possível incidente de dados, um possível vazamento de dados. Só mais um ponto que eu acho interessante também a gente trazer aqui, até foi publicizado há 1 mês, 2 meses atrás, o caso de uma empresa grande, famosa, né, lá de São Paulo, que coletava dados e ele repassava todos os terceiros com os quais ele tinha negociações. Então, os titulares dos dados, eles eram importunados por e-mail, por WhatsApp, ligações, enfim, a infinidade de contatos. Então, é importante falar que já estão sendo penalizados os vazamentos de dados, os compartilhamentos errados de dados. Isso já tem jurisprudência pacificada, né, nos tribunais. Então, é importante frisar que a prevenção, o tratamento correto dos dados, para a gente evitar esses litígios e principalmente, né, o prejuízo pecuniário, que é o que a gente vem falando, que hoje, nessa situação, né, que as empresas se encontram, é muito importante trazer essa prevenção. Esse caso de São Paulo que você menciona é o caso Cyrela. Isso, né? Para quem está acompanhando a gente, deve ter visto nos noticiários, esse caso Cyrela foi um caso de uma construtora lá de São Paulo que acabou por vazar dados, como você falou, para empresas terceiras que de compradores do imóvel,
empresas terceiras. E o que aconteceu? Por mais que as sanções administrativas não estejam em vigor hoje, as sanções judiciais, as sentenças judiciais, elas podem ser embasadas nessa lei para um eventual dano moral. Então, na prática, o que aconteceu? O juiz embasou, fundamentou como um dos pontos também, não foi só este, mas como um dos pontos a Lei Geral de Proteção de Dados para aplicar uma multa de R$10 mil sobre cada sanção. Né? Então a empresa, a sanção administrativa vai ser só agosto do ano que vem. Não, mas espera aí, a gente tem que se preocupar com as sanções judiciais também. Né? A gente tem que se preocupar com a publicização disso. Pensa o que deve ter acontecido no Brasil todo com esse caso da Cyrela. O descrédito que ela ganhou perante o mercado. A primeira empresa a ser multada no Brasil pela Lei Geral de Proteção de Dados. Sem falar nisso, agora eles criaram um portal eu não me recordo exatamente qual foi o órgão, mas eles criaram um portal onde expõe certinho todas as empresas que estão sendo multadas pela LGPD, tanto de forma administrativa como de forma judicial, né? Então, assim, se você for multado, se você for penalizado pela LGPD, a sua empresa vai ser publicizada, a sua empresa vai ser exposta. E esse, querendo ou não, é um descrédito imenso que uma empresa pode receber. Então é bom ter muito cuidado, é bom já começar a se adequar, querendo ou não, um processo de adequação de uma empresa, a gente está falando aqui só para identificar o cenário, para avaliar, fazer um mapeamento de vida dos dados, cuidar dessa parte de disseminação da cultura que você falou anteriormente, né, Patrícia? Sim. Muito importante, expor para todos os usuários, todos os controladores, os operadores de dados, essa cultura, essa importância na proteção de dados. E, querendo ou não, vai ser uma mudança radical dentro das empresas. E eu até gosto de brincar, usar como analogia o caso do coronavírus. A analogia é simples. Quando começou essa pandemia do coronavírus, a gente achava um saco utilizar máscara, passar álcool em gel. E hoje já é normal, hoje já é natural, é automático. Você entra num estabelecimento comercial, você aperta o álcool em gel. Você sai do seu carro, ou até muitas vezes dentro do carro, você já está com a máscara. É automático, você coloca a máscara até quando você não precisa. Pelo menos eu sou assim. E então, a LGPD vai acontecer a mesma coisa. No começo, vai ser um pouco difícil. No começo, as pessoas não vão realmente seguir à risca tudo aquilo que precisa ser exposto da lei, tudo aquilo que precisa ser listado pela lei. Mas, com o tempo, a cultura vai sendo disseminada, e as práticas vão sendo adaptadas e a gente vai seguindo numa modificação do tratamento dos dados, que agora está acontecendo no Brasil e já aconteceu em outros países. E a gente vê que as relações comerciais, elas têm melhorado muito. A Europa, né, e alguns outros lugares do mundo são exemplos práticos, né, disso. Então, a gente acredita que o Brasil vai se encaminhar para esse rumo também de proteção de dados, de privacidade de dados, e todos nós teremos, né, essa segurança em estar passando os nossos dados para terceiros que muitas vezes a gente não conhece, né? É isso mesmo. Pessoal, da nossa parte, acho que seria isso. Né? Espero que nós tenhamos sido claros e objetivos, apesar de ter sido ali 45 minutos mais ou menos de fala, foi um pouco extenso, mas agora a gente passa a palavra novamente para a Glenda, para que a gente possa então dar continuidade ao webinar e responder as perguntas. Maravilha, pessoal, muito legal. Como vocês falaram, foram só 45 minutinhos e a gente podia ficar falando aqui a tarde inteira, que a gente ia ter assunto e dúvida para tirar, mas já foi uma contextualização muito boa. Eu espero que quem está assistindo a gente já consiga ter tido uma base de como se adequar, e agora a gente vai para as perguntas, como vocês falaram. Para responder a primeira pergunta, eu queria convidar o Demian, então, para responder a pergunta do Alan. Demian, o Demian vai entrar aqui com a gente. Só um momentinho, pessoal. Esse é o Demian. Dá um oi pro pessoal, Demian. Boa tarde, pessoal. Demian, é o seguinte, ó. Acho que tem que lutar. Probleminhas técnicos, eventos ao vivo, normal. Vocês recomendam, o Alan Rudolph perguntou o seguinte: vocês recomendam alguma ferramenta para analisar os dados sensíveis não estruturados ou compactados? É difícil ter uma ferramenta específica
para monitorar esse tipo de dado, realmente são questões de processos. Então, você pode ter diversos sistemas, você pode ter os dados em planilha, você pode ter os dados em documentos Word, enfim, PDF. Então, existem várias fontes de dados. Então, é difícil você conseguir mapear sem conhecer a estrutura. Dentro de um sistema, aí sim, é possível. O próprio sistema pode disponibilizar uma ferramenta para a gente mapear dados. Assim como acontece com a Microsoft, por exemplo. Quem usa o Office 365, o Microsoft 365 agora, não é mais Office 365, tem essa possibilidade. A própria Microsoft disponibiliza uma ferramenta de compliance. Daí eu acredito que não é para todo mundo, é para clientes empresariais, corporativos, de um nível mais alto. Mas tem ferramentas específicas que varrem todo o ecossistema Microsoft, desde Teams, documentação, SharePoint, todas as ferramentas Yammer, todas as ferramentas da Microsoft. A própria Microsoft tem uma ferramenta de compliance, onde ela varre todo o sistema, os seus arquivos, enfim, e ela consegue disponibilizar uma pontuação, um relatório do que está conforme e o que não está conforme. A questão de dados sensíveis nem cabe análise. Ela vai analisar, essa ferramenta da Microsoft, estou dando um exemplo, vai analisar os dados em si, se houve coleta, se você precisa apresentar documentação, enfim, vai ter dado tudo um passo a passo de como se adequar à lei. Porém, a questão de dado sensível, realmente cabe uma análise dentro desses relatórios que o sistema informar. Agora, uma ferramenta específica que vai varrer isso, não. O que a maioria das empresas, e o que nós também utilizamos, são questionários, são análises, esse assessment que o senhor Leonardo comentou. Esse assessment, a gente utiliza ferramentas nossas, que a gente desenvolveu, que são questionários específicos para avaliar o seu ambiente, se ele está de acordo e o que precisa ser feito. Mas ferramentas específicas assim é muito difícil, não existe nem para GDPR. Muito legal. Como o Demian falou, realmente são características de cada empresa que precisam ser analisadas, né, para que saiba-se qual é a melhor solução. Muito bom. A próxima pergunta eu vou perguntar para o Leonardo e para a Patrícia. É a pergunta do Marcos. Gente, só contextualizando, né, para quem chegou depois, o Demian é Tech Lead de Segurança aqui na Microservice e ele é certificado em Segurança e Proteção de Dados, por isso ele é colaborador aqui do nosso webinar. Mais uma perguntinha aqui do Marcos, então, para vocês aí da Ribeiro Lourenço. Se eu disponibilizei meus dados de forma pública em redes sociais, por exemplo, e a empresa coletou, mesmo assim ela precisa de autorização? Então, Marcos, depende. A empresa no qual você disponibilizou, digamos que seja o Facebook, você colocou seus dados lá no Facebook. O Facebook, ele já está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, ele já pediu o consentimento de quase todos os usuários. Então, ali, o Facebook ele não vai precisar de mais uma autorização. Agora, uma empresa terceira não pode vir, por mais que seus dados sejam públicos, e pegar os dados e jogar para dentro da base deles. Apenas visualizar os dados não tem problema. Agora, chegar lá, pegar os teus dados, por mais que estejam públicos, e trazer para dentro da empresa dele e realizar o tratamento, porque querendo ou não, o tratamento é quando você traz para dentro da empresa e você realiza alguma daquelas hipóteses listadas na lei, que é realizar coleta, transporte, armazenamento do teu dado. Então, se você não deu autorização para aquela outra empresa pegar o teu dado, por mais que ela esteja pública, ela não pode, ela precisa da sua autorização. Nesse caso, se encaixa aquele case do Facebook e da Cambridge Analytica? Sim, se encaixa, é exatamente isso. Muito legal. O Marcos continua a pergunta aqui, usando esse mesmo exemplo dos dados nas redes sociais, e se depois eu revogar a publicidade dos meus dados na rede social, exemplo anterior, né? A empresa precisa monitorar e excluir? Como vocês já falaram, a empresa precisa de autorização de qualquer forma, né? Exatamente isso. Eu tô lendo aqui também a pergunta do Marcos, e se depois eu revogar a publicidade dos meus dados na rede social, a empresa precisa monitorar e excluir? Sim, ela precisa monitorar e excluir. Se você revogar a publicidade dos dados, você vai estar realizando um direito seu que é pedindo a exclusão dos dados, que aí entra aquele tópico da questão da transparência e da segurança.
Você vai olhar através da política de privacidade da empresa, quem é o encarregado daquela empresa. E aí sim, para você realizar a deleção completa dos dados, você precisa enviar ou um e-mail, ou entrar, ver qual que é o canal de comunicação com o encarregado e pedir a deleção dos teus dados. E aí sim, o encarregado daquela empresa, seja qual for, se ela estiver situada no Brasil, ela precisa ter um encarregado, o encarregado daquela empresa precisa te mostrar de forma transparente que todos os teus dados foram excluídos, de acordo com a tua solicitação. Legal, Marcos, espero que sua pergunta tenha sido respondida. Se não, pergunta de novo aqui que a gente tem mais um tempinho ainda. Olha só, o Guilherme perguntou, como sei qual o princípio de finalidade usar em cada empresa ou situação? Tem alguma regra? Pode falar. Bom, regra não tem, é preciso que cada empresa defina qual é a finalidade. Por exemplo, uma empresa que comercializa alimentos, e eu faço o pedido por aplicativo. A finalidade de eu estar passando, a finalidade da empresa estar coletando é para fazer a entrega do alimento. A partir desse momento, a gente já tem uma finalidade estabelecida. A empresa X coleta dados com a finalidade de fazer a entrega do lanche. Vamos pegar um outro exemplo, uma contabilidade. Uma contabilidade, ela tem uma outra finalidade. Então, ela tem muito a ver com o segmento de cada empresa, por isso não tem uma regra. Só que cada empresa, é importante frisar, cada empresa precisa definir a finalidade e o objeto dessa coleta de dados. Até complementando, nós temos um rol taxativo das finalidades que você pode tratar o dado, né? Então, por exemplo, se você, citando esse exemplo da Patrícia, nesse caso da empresa disponibilizar, através, por exemplo, de um iFood, os teus dados, você vai estar consentindo, que aí é o primeiro inciso das possibilidades de tratamento do dado, você vai estar consentindo que a empresa trate o seu dado e transporte o seu dado, compartilhe o seu dado, né? Então, o princípio da finalidade ali é o consentimento. E, por mais que a sua empresa não tenha especificamente o consentimento, você precisa listar. Não, eu estou colhendo aquele dado porque eu preciso transportar esses dados para a minha contabilidade. Legal. Aí você vai ter que pegar essa tua finalidade e encaixar ela num dos requisitos da lei. Você vai pegar aquela finalidade que você faz e você vai encaixar numa das finalidades que a lei exige. Se encaixou ali dentro, perfeito. Você só precisa listar isso para o titular do dado. Agora, se não encaixar, aí você não pode. E aí é onde você precisa do auxílio de um especialista no assunto, ou então, realmente, alguém dentro da tua empresa conhecer bem da legislação. Muito interessante. Pessoal, próxima pergunta. Quais outros órgãos, além da NPD, podem realizar a punição do vazamento ou uso inadequado dos dados? Legal. Assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela lista apenas a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que pode realizar essa punição, essa sanção administrativa, no caso de vazamento ou uso inadequado do dado, tá? Então, por enquanto, é apenas a ANPD. Agora, se a gente falar de atos judiciais, qualquer juiz pode embasar essa lei para jogar, para lançar uma sentença, um acórdão, condenando uma empresa pelo vazamento do dado ou o uso indevido dele, né? Então, órgão apenas a ANPD, mas o judiciário também pode utilizar essa lei para aplicar as suas medidas judiciais. Quer dizer que mesmo antes das punições começarem no ano que vem, a minha empresa pode ser punida por meio da LGPD? Correto, que foi o caso que a Patrícia listou agora há pouco, né? Que é o caso da Cirela. Sim, muito interessante. É isso aí, pessoal, é de ficar ligado. Mais uma perguntinha. Vamos imaginar que minha empresa teve invasão e dados roubados. O que eu preciso fazer? Vamos imaginar que a minha empresa teve invasão e dados roubados. O que eu preciso fazer? Tá, Guilherme, você precisa ter uma política de incidente de vazamento de dados, certo? Você precisa tomar medidas de segurança. Por exemplo,
Uma medida de segurança seria, a partir do vazamento do dado, você indicar para o titular do dado que ele foi vazado, indicar para a NPD também que aquele dado foi vazado. Você precisa indicar dentro do relatório de impacto de proteção de dados que aquele dado vazado já tinha uma insegurança nele, que você estava listando possíveis soluções para que aquele dado não fosse vazado no futuro. Então, primeiro, se aquele dado que vazou não estava no RIPD, já vai ter uma inconformidade aí. Se você não tem uma política de incidente de dado, não que seja obrigatório, mas auxilia para diminuir uma possível sanção administrativa que você venha a tomar futuramente. É bom lembrar agora que, assim, pessoal, como a gente está no começo dessa lei, a NPD, acreditamos que ela não vai ser tão rigorosa de começo. Inicialmente, ela vai querer saber se a empresa está procurando se adequar à lei ou não, se ela está agindo de boa fé ou não. Se a NPD analisar que aquela empresa aquela empresa X que a gente utilizou de exemplo, ela não procurou se adequar, ela não tem uma política de proteção de dados, ela não tem um termo de consentimento dos cookies que são utilizados no site, querendo ou não, os cookies do site, não sei se vocês conhecem, mas são transportadores de informação que tem na maioria dos dados, na maioria dos sites, desculpa. Esses cookies, eles também precisam de um consentimento do titular, porque ele transporta a informação. Então, o titular, quando ele entra no teu site, e nesse site tem cookie, você precisa pedir a autorização dele para o cookie transportar dado, né? Mas, Guilherme, sendo bem objetivo, RIPD, política de incidente de dados, e avisar o titular e a NPD. E aí, para avisar o titular e a NPD, ter definido dentro da tua empresa quem é o encarregado, quem é o responsável por fazer essa comunicação. Correto. Legal, muito legal. Próxima pergunta. Se tenho base legal para guardar os dados pessoais e o titular solicita a exclusão dos dados, aqui eu imagino que seja, posso não cumprir o que a lei me obriga? Como fica essa situação? Sim, você pode guardar os dados se você tem uma base legal, né? Vamos utilizar o exemplo de um ex-funcionário da sua empresa. Digamos que a empresa X tem um funcionário, demitiu aquele funcionário, e todos os dados pessoais dele estão ali dentro, estão guardados dentro da empresa, várias pessoas têm acesso, e esse ex-funcionário chega para a empresa X e fala assim, eu quero que todos os meus dados sejam deletados. A empresa vai excluir? Muito pelo contrário, ela vai guardar, porque eventualmente, de uma ação trabalhista futura, ela vai ter os dados daquela pessoa para poder se resguardar de eventuais má-fés, ou até pelo princípio da defesa do contraditório, para que ele futuramente consiga comprovar judicialmente de que alguma alegação dele não tinha sentido numa ação judicial, né? E por mais que não tenha essa base legal, que é o exemplo que eu listei, existe uma exceção na Lei Geral de Proteção de Dados, que ela cita que o controlador pode guardar o dado para uso exclusivo dele. Ou seja, se um titular do dado quer que o dado dele seja excluído, o operador da empresa, aquela pessoa que dita como que o dado deve ser tratado, ela pode guardar para si aquele dado e não pode compartilhar com ninguém mais da empresa. Então, digamos que ela precisa guardar aquele dado às 7 chaves. Aquele dado não vai poder ser vazado, nenhum outro operador vai poder tocar naquele dado. Então, se você tem uma base legal para guardar os dados, você não precisa cumprir essa obrigação legal. Porém, precisa resguardar o direito dele para que outras pessoas não tenham acesso àquele dado. Legal, muito legal. A pessoa que fez essa pergunta não se identificou, mas caso não fosse isso que você quisesse saber exatamente, né? Ou se sobrou alguma dúvida ainda, se restou alguma dúvida, pode mandar para a gente ali que a gente responde de novo. Próxima pergunta. Somente os dados sensíveis podem ser anonimizados? Não. Todos os dados pessoais sensíveis podem ser anonimizados, né? Que são aplicadas as técnicas para embaralhar, para desassociar o titular do dado aos dados. Legal. Próxima pergunta. Existe um modelo de RIPD? Existe um modelo de RIPD. Eu nunca procurei na internet se existem modelos públicos.
Mas nós temos modelos em empresas que nós adequamos à Lei Geral de Proteção de Dados, que é um modelo, não é um modelo exposto pela própria NPD, tá? É um modelo que é fabricado, cada empresa faz dos seus moldes. Precisa listar quais são os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, mas o modelo em si, se existe um modelo público disponibilizado na internet, acredito que não. Precisa procurar. Interessante, vamos saber. Próxima pergunta da Silvia, ela perguntou: no setor público, assistência social, por exemplo, onde temos muitos dados, vale a mesma lógica das empresas privadas? O setor público, ele também precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é tanto para empresas privadas quanto para empresas públicas. Então, todas as empresas vão precisar passar por essa adequação. A parte da assistência social depende qual é a finalidade que o dado é tratado, quais são os dados que tem ali dentro. Tem uma parte específica da legislação que fala da parte dos dados públicos, mas respondendo a sua pergunta de uma maneira objetiva, Silvia, sim, precisa ter a mesma lógica das empresas, precisa passar por uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, precisa fazer essa análise da empresa para ver se já está regulada, se não está, se está fazendo o tratamento da forma correta, se tem a sua finalidade em lei. Interessante isso, né? Porque a gente acha às vezes que a LGPD vai servir só para empresas privadas. Não, empresas públicas também vão ser obrigadas a se adequar, né? Próxima pergunta da Caroline. Essa multa administrativa que nós falamos, né, de 2% do faturamento a 50 milhões de reais, é revertida para a pessoa que teve seu dado tratado indevidamente? E se não, qual que é o fim desse valor, pessoal? Sim, essa multa administrativa, ela não reverte, tá, para o titular do dado que foi vazado, mas sim ele é encaminhado para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Legal, perfeito. Próxima pergunta. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Obrigado por estar participando aqui com a gente. Eu e meus fornecedores e prestadores de serviço e meus fornecedores e prestadores de serviço precisam estar de acordo com a LGPD? Por exemplo, a prestação de serviço ou software? Sim, isso é um ponto muito importante, porque assim, Lucas, a partir do momento que você lida com uma empresa, muito provável que você compartilha dado com ela. E se você compartilha dado com ela, você é responsável solidária pelo tratamento correto do dado naquela empresa. Então, digamos que a empresa X compartilhe os dados com a empresa Y. A empresa X já está em conformidade com a lei, mas a empresa Y não. E aí acontece alguma irregularidade lá na empresa Y. Quem é responsável? Ambas as empresas, porque você compartilhou o dado com uma empresa que não está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. E isso é algo que a LGPD não permite. Interessante, né? Nesse momento a gente tem que se atentar, então, até aos fornecedores que a gente escolhe, as parcerias que a gente vai firmar. É bem interessante pensar assim. O José fez uma pergunta. Levando em consideração a punição, eu tendo apenas meu processo jurídico mapeado, estou seguro e dentro da lei? Então, olhando apenas a punição, você pode estar seguro olhando apenas a lei. Pode. Porém, isso não vai te auxiliar para estar 100% adequado e seguro à legislação. Porque assim, você vai precisar de um advogado para adequar a sua empresa à legislação. Se você não tiver uma pessoa que conheça a legislação, que conheça termos técnicos da legislação para adequar a sua empresa à lei, tendo todos os modelos necessários, política de privacidade, política de retenção, código de conduta ética, todos os documentos necessários, você poderá estar adequado à lei no âmbito jurídico. Mas a gente sempre procura não classificar apenas em âmbito jurídico, porque apesar de ser uma lei, apesar de precisar de um advogado, você precisa de uma empresa especializada em segurança da informação, porque nesta parte eles vão conseguir mapear se tem eventuais riscos relacionados à segurança de dados virtuais. Então, por exemplo, você está utilizando firewalls adequados, as suas portas estão bloqueadas, você precisa de outro antivírus na empresa, o acesso aos USBs dos teus computadores já estão bloqueados
para acessos de terceiros, né? Hoje em dia, quando a gente entra dentro de uma empresa, um advogado adequar à lei, o advogado vai olhar pelo lado teórico e como que aquele lado teórico vai se dar na prática, né? Então, você tem esse documento, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas o lado tecnológico, ele vai visualizar a empresa no âmbito da tecnologia, da segurança da informação. Quando ele entrar lá dentro, isso é até um dos pontos mais comuns que acontecem dentro da empresa. Geralmente, computadores, eles permitem o acesso de pendrives, né? Na sua empresa, ou na empresa de pessoas que estão ouvindo, tem muitos computadores, devem ter muitos computadores que permitem o acesso de pendrives terceiros. E para um funcionário dessa empresa, às vezes até uma pessoa de má fé, chegar, plugar um pendrive ali e pegar todos os dados, é muito simples. E existem meios de mitigar isso, né? Existem meios de mitigar isso. E é onde a empresa de tecnologia entra, dentre outros fatores, neste auxílio. Muito interessante, então. A gente precisa de mais do que um simples fornecedor ou um colaborador dentro da empresa, então, para que a minha empresa esteja 100% de acordo com a lei. Pessoal, eu peço desculpas pelos minutinhos que nós excedemos do tempo, mas acho que foi muito legal essa troca de conhecimento com vocês, com o Leonardo e com a Patrícia, que da Ribeiro Lourenço, que participaram com a gente, com o Demian, que foi nosso mediador e que nos ajudou a criar o conteúdo para esse webinar. E eu agradeço, então, a participação de vocês, Leonardo, Patrícia, Demian, nesse webinar. E vocês querem deixar algum contato, caso o pessoal queira entrar em contato diretamente com vocês? Por fim, nós gostaríamos de agradecer todo mundo que acompanhou a gente durante essa 1 hora e 11 minutos de webinar. Acredito que tenha sido muito produtivo. Se restaram dúvidas, vocês podem entrar em contato diretamente conosco, ficaremos felizes em respondê-los. Caso não fui claro, eu ou a Patrícia não tivermos sido claro na resposta de alguma dessas perguntas, vocês podem entrar em contato. Nós estamos disponíveis aqui na rua Antônio da Veiga, fica ao lado da FURB, escritório Ribeiro Lourenço Advogados, ou até por e-mail, leonardo@ribeirolourenco.adv.br ou patriciaturcati@ribeirolourenco.adv.br. O telefone também tem o fixo, que é o 3042 1465. Maravilha, pessoal. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Leonardo. Obrigada, Patrícia, por terem participado aqui com a gente. Pessoal, se adequar à LGPD é sempre um movimento muito importante nas empresas, mas nem por isso precisa ser turbulento. Quanto antes as adequações começarem ou continuarem na sua empresa, mais tranquilas serão as mudanças necessárias. A boa notícia que eu tenho para você que está assistindo esse webinar hoje é que você não precisa passar por esse processo sozinho. A Microservice e a Ribeiro Lourenço se uniram em uma parceria estratégica para oferecer soluções de adequação à LGPD, com base no tamanho do seu negócio, te auxiliando a reconhecer o seu estágio atual e mapeando todas as etapas necessárias para que a sua empresa esteja em completo acordo com a lei nos 3 âmbitos: jurídico, processual e tecnológico. Se você quiser saber mais, você clica nesse link que eu mandei aqui no Perguntas e Respostas no Fale com um Especialista, ou nos envia um e-mail para marketing@microserviceit e de igreja tatu.com.br e conheça as nossas soluções para LGPD. Obrigada aos nossos apresentadores, o Demian, o Leonardo e a Patrícia. E lembrando que a gravação desse webinar será enviada posteriormente direto para o seu e-mail que se inscreveu. E no dia 1º de dezembro vai acontecer também o webinar Qual é o impacto da LGPD nas principais áreas, como jurídico, marketing, comercial, TI, RH e logística. E vocês também já receberam um convite que eu mandei aqui no Perguntas e Respostas e eu vou enviar também para o e-mail de vocês. Caso você tinha uma dúvida que não foi respondida aqui ou surgiu neste momento e você gostaria de perguntar, participa nesse webinar no dia 1º de dezembro com a gente também e faz lá a sua pergunta, tire mais dúvidas sobre esse processo de adequação LGPD e qualquer necessidade não deixe de me mandar um e-mail no marketing@microserviceit.com.br. Muito obrigada a você que nos assistiu até o final. Eu espero você no nosso próximo webinar do dia 1º de dezembro. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.